Irmãos queridos, daqui a pouco nós vamos dar início ao nosso culto, nessa manhã de domingo, e todos são bem-vindos, pessoal da Igreja Presbiteriana de Vila Isabel, EPGI, todos os amigos, irmãos queridos de outras igrejas que participam conosco. Não sei se você já viu aqui na nossa mesa, estão os elementos da ceia. Então, ao final da mensagem, a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Se você quiser participar, prepara aí na sua casa, temos 3 minutos ainda. Separa um pãozinho, separa um suco de uva e participe conosco. Daqui a pouquinho a gente está iniciando o nosso culto, tá bom?
Bom dia a todos. Nós estamos dando início ao nosso culto. Todos vocês são bem-vindos nesta manhã de domingo, primeiro domingo do mês de maio. Todos são bem-vindos. Pessoal da igreja, quem está conosco, pessoal de outras igrejas que nos dá o prazer da sua companhia. Todos são bem-vindos. Essa é uma reunião da família de Deus. Somos uma parte da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de iniciar esse culto, lendo um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 40, Isaías capítulo 40, onde nós lemos assim: Consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém. Ana, vocês não estão vendo, mas a Ana está aqui. A Ana e a Lia também. O Daniel vocês estão vendo. A Ana vai nos dirigir uma palavra de oração, pedindo a bênção de Deus sobre nós. Paizinho, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada por podermos estar aqui unidos pela tecnologia, né? Mas unidos para louvar ao Senhor, cultuar o seu nome. E eu te peço, Senhor, que o Senhor permaneça com a gente, nos direcionando e preenchendo nosso coração de paz, de tranquilidade, com o seu amor, Paizinho. E eu te peço que abençoe nossos irmãos, onde eles estão, nas casas deles ou trabalhando, que o Senhor esteja conosco, com a nossa família em Cristo. Amém. Amém, Jesus. Presta o violão, Daniel. Se você tem o seu inário, novo cântico, você pode abrir no número 3. Nós vamos cantar. Que uma colher de chá, né? Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa ao teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti, teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados,
tesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas desses corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, o entendimento a fim de conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Não tinha o final da letra, você, né? Vamos cantar com o Daniel. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda
luta contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Como diria Moisés, esse hino tinha que ser num tom mais baixo. Muito bem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Livro do Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Abra aí no capítulo 13. E nós lemos assim:
vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca com blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Muito bem. Texto, né, do Apocalipse, e caracteristicamente, como alguns textos do Apocalipse são, cheio de bestas, cheio de cabeças e chifres e essa coisa toda, coisas que eu não pretendo entrar, não pretendo cuidar dessas interpretações e dessas, talvez até tangenciar alguma coisa dessas simbologias, mas nossa ideia não é de nos prendermos a essas coisas. O João Calvino, o grande reformador, e cuja teologia nós presbiterianos seguimos, João Calvino, dizem que ele comentou todos os livros da Bíblia, todos, menos o Apocalipse. Ele falou de todos, menos do Apocalipse. Esse livro ele traz mensagem sobre o futuro da humanidade, o futuro da igreja, né? Isso é evidente, né? Mas ele fala, na verdade, muito sobre o momento que João vivia. O momento que a igreja de Cristo, no tempo de João, estava vivendo, né? E o grande inimigo, vamos dizer assim, o que a gente poderia dizer assim, que é a besta da época, a besta era o Império Romano, né? Sempre existe, todos os tempos da igreja, um inimigo real. Nós sabemos que temos um inimigo, né? Quando assim, isso é obra do inimigo, né? Então a gente está se referindo ao diabo. Ele aparece aqui com o nome de dragão, em alguns lugares ele é a serpente, mas esse é o inimigo. E em cada época ele, vamos dizer assim, se materializa, se personifica numa besta. Então a gente pode começar dizendo que o inimigo é uma besta. Não é? Então, aqui no texto do Apocalipse, esse texto, esse capítulo 13, ele está falando do Império Romano, e ele pega esses números, são números de imperadores
romanos tem a ver, essas blasfêmias que são colocadas aqui, blasfêmias contra Deus e etc., são os nomes, os títulos que alguns desses imperadores, como Nero, por exemplo, adotaram para si como título de divino, título de filho de Deus, título de salvador da humanidade, títulos que são de quem? De Jesus Cristo. Então, por isso esses títulos que os imperadores romanos e o culto ao imperador na época tinha, por isso que isso é chamado de blasfêmia. E é realmente, né? Eles estão se colocando no lugar de Deus. Mas o que fica muito claro no texto, e a primeira coisa que eu quero que você perceba e que nós entendamos é que esse inimigo existe. Esse inimigo é real. Ele era real lá, personificado no Império Romano. A igreja do tempo de João teve que enfrentar Roma, teve que enfrentar a perseguição, teve que enfrentar o martírio, né? A igreja teve que enfrentar tudo isso, teve que lutar na arena com feras, não é isso? A Estevão, né? Não foi propriamente a mão do Império Romano, mas era no contexto do Império Romano. Estevão foi apedrejado, Tiago foi morto por Herodes, que era um preposto lá do Império Romano, no meio da Judéia. O autor aos Hebreus, ele diz algumas coisas interessantes que eu queria aproveitar e ler para você, sobre esses homens que enfrentaram o inimigo. E aqui ele vai tratar de várias épocas, tá? Então é preciso que a gente tenha isso em mente. O autor aos Hebreus diz o seguinte: os quais, quer dizer, essas pessoas, esses irmãos, cada qual no seu tempo, na sua época, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aqui ele fala daquelas coisas, vamos dizer assim, daqueles milagres extraordinários que aconteceram e que são verdadeiros na vida de várias pessoas e que, vamos dizer assim, resultaram em vitórias de verdade, aparentes, né, concretas, do povo de Deus e das pessoas do povo de Deus. Venceram exércitos, fecharam boca de leão, foram poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, receberam os mortos, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Mas ele começa a dizer de um outro grupo, ou de um outro tipo de resultado, quando ele diz assim: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para receberem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Isso está registrado lá em Hebreus, capítulo 11, versos 33 a 38. O autor aos Hebreus fala que a igreja, o povo de Deus, pela fé, passa pelos momentos de glória. A primeira parte, ele fala de pessoas, heróis, que foram vitoriosos na batalha, que puseram em fuga os exércitos inimigos, que ressuscitaram, enfim, coisas que eu e você gostamos. Isso eu queria que acontecesse comigo. Não é?
Mas ele fala também de mesmas pessoas, mesma fé, mesmo povo, mesma igreja, que sofreram, que foram cerrados ao meio, que foram maltratados, que foram injustiçados, que foram presos, que andaram necessitados, errantes, escondidos, trancados. Todos eles, os que tiveram uma, vamos dizer assim, vitória aparente, e os que aparentemente foram, aos olhos dos homens, aos olhos da história, derrotados, todos eles obtiveram um bom testemunho de sua fé. Todos eles são povo de Deus. E contra o inimigo, cada qual em sua época, todos eles lutaram contra o inimigo. O que eu e você precisamos, até aqui, descobrir é quem é o nosso inimigo. Bom, eu já falei, né? O inimigo é o dragão, é a serpente, é o diabo, mas ele se manifesta de alguma maneira. No tempo de João, era através do Império Romano. No tempo de Daniel, Daniel fala dos impérios mundiais e João usa os mesmos animais que estão lá descritos em Daniel 7, só que João pega os 4 animais que Daniel usa lá, que falavam de império grego, império medo-persa, império babilônico e tal, e João pega um pedaço de cada um deles e cria um animal sobremodo terrível, selvagem, feroz. E esse é o Império Romano. O inimigo, ele vai se aperfeiçoando na sua arte de maldade. O que eu e você precisamos descobrir é onde está o nosso inimigo hoje. Como é que age o nosso inimigo hoje? E para começo de conversa você precisa saber isso. O texto fala, e é a realidade, todo aquele que quer se colocar em lugar de Deus, todo aquele que quer ocupar o lugar de Deus na nossa vida, essa é uma manifestação do inimigo. O texto de Apocalipse diz em um determinado momento assim: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Isso, meus irmãos queridos, nada mais é do que uma espécie de apropriação indébita de coisas que são ditas de Deus. Se você pegar os Salmos, você vai ver: quem é como o Senhor? Quem pode resistir ao nosso Deus? Porque a grande arte, o grande desejo do diabo é ser igual a Deus. Hoje, nós temos inimigos. Tudo aquilo na sua vida e na minha vida que busca ocupar o lugar de Deus é o inimigo. Tudo aquilo que quer roubar de nós o primeiro lugar na nossa vida é o inimigo. Tudo aquilo que quer impedir que nós sejamos semelhantes a Jesus. Tudo aquilo que dizem para você de que o Brasil precisa de violência, por exemplo. Essa não é a mensagem de Jesus. Mas nunca foi, gente. Nunca foi. Isso, não tenha dúvida, isso é uma expressão do inimigo. Mas eu quero falar 3 coisas sobre esse inimigo. Tanto do lar de João, né, como o de cá, o nosso inimigo. Já disse que ele é uma besta, né? O inimigo é uma besta. Uma das coisas que o inimigo faz é difamar o tabernáculo. Está aqui no versículo 6. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode ler. Diz assim: abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Lá na igreja, a gente estava estudando antes da pandemia sobre a casa de Deus, e a gente falou do tabernáculo, né, que era aquela tenda lá no Velho Testamento,
que simbolizava a presença de Deus. Vem o tabernáculo, depois do tabernáculo é construído o templo, tá? E hoje, a gente já aprendeu isso lá na igreja, quem é, onde está a habitação de Deus? Somos nós. E o texto, curiosamente, fala exatamente isso, olha só, ele diz, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. O tabernáculo são seres. O tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Mas pastor, mas Jader, nós estamos habitando no céu, nós estamos morando na terra. Eu quero que você perceba a linguagem espiritual da qual a Bíblia fala. Efésios capítulo 1, não vou ler não, tem um pedacinho aqui anotado, mas você não precisa abrir. Efésios capítulo 1 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos celestiais nos lugares celestiais. Então ele está dizendo ali em Efésios que nós, espiritualmente falando, posicionalmente falando, fomos colocados já nos lugares celestiais. E ali nos lugares celestiais, como ele diz aqui, a saber, né, os que habitam no céu, ali nos lugares celestiais Deus nos concede as suas bênçãos. Ele fala no capítulo, o apóstolo Paulo fala no capítulo 2 de Efésios, verso 6, que em Cristo Jesus Deus nos assentou nos lugares celestiais. Não é que ele vai fazer isso, não. Ele já fez. Quem está com Jesus já está assentado nos lugares celestiais e ali recebe, usufrui de bênçãos espirituais para a sua vida. Lá no capítulo 6, o próprio apóstolo Paulo, na mesma carta aos Efésios, ele vai dizer sobre a armadura de Deus, que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. Nós não temos que lutar contra os homens. A nossa luta é contra principados e potestades. Não é essa luta que está aqui? Por trás do Império Romano não está o dragão, por trás do Império Romano não está o diabo, que dá sua autoridade de maldade para aquele império operar e fazer tudo aquilo que fez. Paulo diz: a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, a nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso nos lugares celestiais. A verdadeira luta não está aqui, minha gente, a verdadeira luta se dá ali, nos lugares celestiais, onde Deus nos assentou e onde Deus nos deu o seu poder e a sua autoridade. Por isso, o inimigo difama o tabernáculo. Ele quer desmerecer a igreja, ele quer desmerecer a você e a mim, ele quer desmerecer e trazer uma má fama. A igreja de Jesus Cristo precisa estar muito atenta para não emprestar a sua autoridade, o seu prestígio a qualquer um. A igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus, tem que saber que ela representa a Deus. E todas as vezes que ela foge desse objetivo, ela está se expondo a ser difamada, a ser mal falada. O inimigo astutamente traz um engodo para a igreja para em seguida difamá-la. Tenha muito cuidado. O inimigo luta contra Deus, mas o inimigo luta contra a igreja, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. A outra coisa que o texto diz, no versículo 7, é uma coisa que talvez a gente não vai gostar muito, mas está lá no versículo, e está lá no Hebreus, quando a gente leu dois grupos, né? Um grupo que
foi vitorioso, por exemplo, Davi venceu o gigante, tacou-lhe uma pedrada na cabeça, cortou a cabeça dele, o inimigo está derrotado. Então Davi é um grande herói. Mas e Estevão? Foi apedrejado. Os 3 amigos de Daniel, que a gente vê nos automóveis, né? O 4º homem da fornalha salvou-os daquela fornalha de fogo ardente. Que maravilha, que sinal extraordinário. E Tiago, que foi traspassado pela espada de Herodes. O autor aos Hebreus fala que tanto Davi e os companheiros de Daniel, vitoriosos aparentemente, e Estevão e Tiago são do mesmo povo, são vitoriosos, não importa a derrota aparente de alguns deles. E o versículo 7 diz assim no capítulo 13 de Apocalipse: foi-lhe dado, isto é, foi dado a besta, que pelejasse contra os santos. Os santos quem são? A igreja. E olha o que diz aqui: foi-lhe dado que pelejasse contra os santos e os vencesse. Há uma aparente vitória do mal em muitas situações da vida. Parece, aparentemente, que o mal prevalece em muitas circunstâncias e que a igreja de Jesus Cristo sofre derrotas. É isso que o texto está dizendo. Você pode olhar de 2 maneiras. Por exemplo, pode passar, Aninha. Você pode olhar de 2 maneiras para a história de Jó. Se você olhar para Jó do ponto de vista dos amigos de Jó, enquanto ele está ali perdendo seus bens, perdendo seus filhos, perdendo sua saúde, perdendo tudo que ele tinha. Se você olhar pelo ponto de vista dos amigos de Jó, que chegaram e viram ele nessa situação de penúria e de desgraça, você vai dizer: esse Jó aí, vou te contar, esse cara está sendo punido, ele está derrotado, ele está acabado, ele está destruído. A mulher de Jó fala para ele: você, o que está esperando? Amaldiçoa logo a Deus e morre. Mas você pode olhar para Jó pelo ponto de vista de Deus, que lá no início do livro ele diz para o inimigo: você viu? Obrigado, Ana. Ele fala para o inimigo, né? Para o dragão: você viu meu servo Jó? Não existe ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro que se desvia do mal. Você pode olhar para a história de Estevão com o olhar dos que o apedrejaram. Terminado o apedrejamento, eles devem ter dito: vencemos, matamos o desgraçado. Mas você pode olhar do ponto de vista de Deus, que ouviu Estevão dizer: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Você pode olhar para a pandemia como uma derrota da igreja. Igrejas fechadas. Tem muita gente dizendo isso. Tem muita gente dizendo que tem que abrir, que tem que ir, que a igreja está derrotada. Eu tenho um amigo que ele diz que quando a igreja está fechada, o diabo ri. Né? Então eu fico imaginando desse ponto de vista. O diabo deve estar sentado lá na rua Justinino da Rocha, 351 na calçada, se acabando de rir porque a igreja está fechada. Se você olhar por esse ponto de vista, você está dito aqui no texto: foi dado ao inimigo, foi dado à besta a autoridade para pelejar contra os santos e os vencer. Mas se você olhar pelo ponto de vista de Deus, você vai descobrir que não há derrota para o povo de Deus. Você pode olhar para as suas dores,
Se você olhar só para as suas dores, você vai dizer, estou perdido, estou derrotado, estou abandonado por Deus. Mas se você olhar para o plano de Deus, você vai dizer, eu faço parte de um time vitorioso. E a última coisa que eu quero dizer, e já passar para a ceia do Senhor, é o que se encontra no versículo 8, que diz assim: adorá-lo-ão, isto é, ao dragão e à besta, todos os que habitam sobre a terra. A grande maioria, minha gente, segue o inimigo. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. A maioria que persegue, que maltrata, que difama a igreja, esses seguem o inimigo, esses não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Existe um Cordeiro, e o texto diz, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O inimigo que difama a igreja, o inimigo que inflige à igreja, eventualmente, derrotas, o inimigo que fecha o templo, o inimigo que produz o seu luto, a perda do seu ente querido, o inimigo que produz essas coisas que a gente sabe que são ruins e difíceis na nossa vida, esse inimigo vai ter que se defrontar com o Cordeiro. Existe um Cordeiro, e esse Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O que quer dizer isso? Mas pastor, Jesus Cristo foi morto lá na Palestina, por volta do ano 30. Não no plano de Deus. O que o Apocalipse está dizendo, o que João está dizendo, é que antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos assegurado a vitória. Tanto aqueles que matam o gigante, como aqueles que são apedrejados. Tanto aqueles que recebem a cura para a sua enfermidade, como para aqueles que morrem vítimas de enfermidade, ou vítimas de tortura ou de perseguição. Desde a fundação do mundo, o Cordeiro já nos assegurou a vitória. O Cordeiro que derramou o seu sangue, o Cordeiro que foi moído por nós na cruz do Calvário, ele já nos deu a vitória. Não olhe para as circunstâncias à sua volta. Olhe para o plano de Deus. Não olhe para os dissabores e derrotas aparentes que estão em torno da nossa vida. Eu sei que estão. Ficar preso em casa é ruim. Mas olhe para um plano maior de Deus. Deus sempre é vitorioso. E a Bíblia diz que Ele sempre nos conduz em triunfo. Tanto aqueles que são curados, como aqueles que morrem. Tanto aqueles que são vitoriosos em batalhas espetaculares, como aqueles que tombam. Todos, porque todos estão debaixo do sangue precioso do Cordeiro. Que Deus te abençoe. Amém. Esse Cordeiro foi morto no plano de Deus. Eu acho tão interessante isso. O plano de Deus é uma coisa tão perfeita, tão maravilhosa, que Deus deu isso como feito, como acabado, como concluído, antes da fundação do mundo. O Cordeiro está morto desde lá. Jesus Cristo, a história apenas atestou, certificou de que o plano foi cumprido. Mas na mente de Deus, no plano de Deus, isso já estava feito. E essa ceia fala disso.
fala de um cordeiro que foi morto pelo meu pecado, pelo seu pecado. Essa ceia fala de um corpo que foi pregado na cruz, um sangue que foi derramado, para que eu e você fôssemos inscritos naquele livro da vida do Cordeiro. Para que eu e você, apesar das dores, apesar do luto, apesar das dificuldades, saibamos que somos sempre, sempre, sempre vitoriosos. Esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o nosso Jesus, o nosso sumo pastor. Daniel, me ajuda? Nós vamos orar, consagrando os elementos. Eu quero dizer que não existe virtude nesse pão, nem nesse suco de uva. Como não existe virtude no pão e no suco de uva que você tem aí. Eu não tenho poder de fazer com que esse pão e esse suco de uva se transformem em corpo e sangue de Jesus. E não é isso que Jesus quis dizer quando disse que isto é o meu corpo, que é partido por vós, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Eu não tenho poder de fazer isso presencialmente. Nós estamos aqui. Esse pãozinho aqui não é melhor do que o pãozinho que você tem aí na sua casa. Mas eu quero dizer a você que Deus tem poder de, através da sua participação correta e sincera, onde quer que você esteja, presencialmente aqui, como temos o Daniel, a Ana e a Lia, e eu, ou à distância, o poder não é meu. Não é, está muito longe de termos no coração aquela história antiga de, bota um copo d'água aí em cima da sua televisão, em cima do seu rádio, que a gente vai orar e o copo d'água. Não. Eu não tenho poder de fazer copo d'água, fazer coisa alguma. E eu acho que não existe ninguém com esse poder. Mas eu creio no poder de Deus, que atua não exatamente no pão, nem exatamente no cálice, mas atua na sua fé. E nós vamos orar. Orar para que esse ato, essa participação do corpo de Cristo, do povo de Deus, espalhado por tantos lugares que nós não sabemos, seja de edificação, de graça, na vida de todos nós. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome nesta manhã e pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre nós. Ó Deus, que ao lembrarmos a morte e a ressurreição de Jesus, sejamos nutridos, Senhor, não apenas materialmente pelo pão e pelo cálice, mas nutridos espiritualmente pelo Teu Espírito. Lembramos a morte e a ressurreição e somos nutridos pelo Teu Espírito, porque assim nos ensina a Tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos servir o pão e depois aguardar para que todos possamos comer juntos. Por favor. Depois você me serve. Sabe a ordem. Ele é diácono, não está acostumado. Disse Jesus: este é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei. Fazei isso em memória de mim, até que eu venha.
Depois de cear, ele tomou o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Vou lá para elas, por favor. Disse Jesus: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, sangue derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Bebei dele todos. Deus querido, somos gratos, somos muito gratos pelo teu plano, pelo Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Cordeiro que está conosco, que prometeu e cumpre estar conosco todos os dias da nossa vida. O Cordeiro que vence conosco, sofre conosco, chora conosco, o maravilhoso pastor de nossas almas, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Somos gratos, Senhor, por essa salvação, por essa bênção. Estende a tua bênção, Senhor, a todos quantos nos assistem, todos quantos estão conosco. Derrama a tua graça e a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso culto nesta manhã, onde celebramos a ceia do Senhor. Lá na igreja, nesse momento, seria a hora do ofertório, que evidentemente a gente não vai fazer, mas a gente lembra, especialmente aos membros da igreja, o seu compromisso com a igreja. Tenha isso em mente, não como um peso, não como uma obrigação, mas como uma participação voluntária e alegre. E você, nos canais da igreja, pode procurar, você membro da igreja, pode procurar as informações para fazer depósito, tá? Faça isso, mas faça isso com alegria, tá? A gente não quer que isso seja peso na vida de ninguém. E principalmente num momento como esse que nós vivemos. Nós vamos seguindo na graça de Deus, com a bênção de Deus, e cada um vai seguindo. Cada um sabe das suas dificuldades, das suas dores. Por isso a gente não coloca, não põe a faca no pescoço de ninguém. A gente não coloca peso no coração de ninguém, nem antes da pandemia, e muito menos agora, quando estamos debaixo de toda essa dificuldade. Mas, se você puder, se você tiver condições, e se isso for agradar, alegrar o seu coração, como diz o apóstolo Paulo, Deus ama o que dá com alegria. Faça isso. Abençoe também a sua igreja, como a igreja o tem abençoado. Amém? Vamos encerrar com a bênção. Você pode levantar a sua mão. O pessoal aqui está levantando, embora você não veja, né? Levanta a sua mão em direção a nós. Olhe no meu olho. Ou olhe para alguém que está perto de você aí. Né? Quem sabe você não está sozinho em casa, tem alguém junto. Olhe para a pessoa e diga para ela assim: que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja contigo. Seja contigo. Seja com todo o povo de Deus. Seja com todo o povo de Deus. Agora e sempre. Agora e sempre. Amém. Amém. Bom domingo a todos.